Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando sobre gráfico da equação do segundo grau, gráfico da função quadrática, né? Também conhecida como função do segundo grau, tá bom? É, nas nossas aulas anteriores, eu mostrei para vocês alguns elementos do gráfico, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade falando como construir o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano. Eu vou aqui elencar para vocês um passo a passo de como construir e nós vamos construir juntos aqui alguns gráficos de função quadrática para vocês exercitarem aí em casa, tá bom? Então, construir o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano não é tão simples como construir a reta, que é o gráfico da função do primeiro grau. Na construção de uma parábola, que é o gráfico da função quadrática, é conveniente seguir um planejamento para se obter de forma precisa o gráfico desejado. Vamos dar uma olhadinha aqui no roteiro que nós vamos seguir. Primeiro passo, nós vamos determinar as coordenadas do vértice, o chamado x-vértice e y-vértice. E isso eu já ensinei a vocês a fazer lá na aula anterior. Depois, nós vamos organizar um quadro atribuindo à variável x alguns valores menores do que o x-vértice e alguns valores maiores do que o próprio x-vértice, alguns valores maiores e menores do que o x-vértice, tá bom? E encontrar os valores do y correspondentes. Marcar no plano cartesiano esses pontos que nós encontramos aqui nesse quadro. E o último passo é unir esses pontos e construir a nossa parábola, tá certo? Só lembrando que essa parábola tem infinitos pontos, então nós vamos pegar só os principais para poder caracterizar bem essa parábola, tá certo, turma? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui na prática. Seguindo esse roteiro, vamos construir os gráficos no plano cartesiano de algumas funções do segundo grau. Exemplo 1. Construir no plano cartesiano o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Antes de construir o gráfico dessa função, a gente já pode ter uma noção de como ele será. Como assim, professor? Eu já posso saber se a abertura ou concavidade desse gráfico será para cima ou para baixo, apenas analisando o coeficiente de x ao quadrado, que a gente conhece como a. Se ele for positivo, então a concavidade é para cima. Se ele for negativo, então a concavidade é para baixo. Então, antes mesmo de construir, já sei que a concavidade dessa parábola tem que estar para cima, porque o valor do A é positivo, tá certo? Vou dando algumas dicas aí para vocês durante a construção da nossa parábola. Sendo x um número real qualquer. Primeiro passo. Inicialmente, determinamos as coordenadas do vértice. Vamos primeiro calcular o valor do x-vértice. Nós sabemos que o x-vértice calculamos pela equação menos b sobre 2a, menos o valor de b, que vale 2, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, x-vértice vale menos 1. Quem será o y-vértice? Para descobrir isso, onde tem x na equação, eu substituo pelo x-vértice, que é menos 1. Então, nós teremos menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 3. 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 menos 3, menos 4. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola são menos 1 e menos 4. É o primeiro ponto que eu vou representar no plano cartesiano, tá bom? No passo seguinte, o que a gente faz?
Observe que o valor do x-vértice foi menos 1. Então, eu vou escolher dois valores menores que o menos 1. Quem são os dois valores menores que menos 1? Menos 2 e menos 3. E vou escolher dois valores maiores que menos 1. Ou seja, o 0 e o 1. Então, eu vou ter aí menores que o menos 1, menos 2 e menos 3. Maiores que o menos 1, 0 e 1. Está aqui a nossa tabela. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Esse valor aqui, eu já sei qual é o resultado dele. Já sei qual é o valor de y, que é o y-vértice que nós calculamos aqui. Menos 4. Tá? Os outros valores nós vamos precisar substituir na função. Por exemplo, quando x for igual a menos 3, nós vamos ter menos 3 ao quadrado, que dá 9. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Quando x for igual a menos 3, o y vale 0. Quando x for igual a menos 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4 menos 4 dá 0. Sobra apenas o menos 3. Está aqui, ó. Esse não precisa fazer, porque nós já fizemos aqui. Menos 1, menos 4. Quando x for igual a 0, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. Sobra apenas o menos 3. E quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Observem que eu já tenho as duas raízes da minha função de segundo grau. Quem são, professor? Menos 3 e 1. Como eu sei que isso são as duas raízes? Porque quando eu substituí, o resultado deu 0. Então é importante que a gente tenha essas raízes aí. Eu poderia até ter usado fórmula de Bhaskara para determinar essas duas raízes, porque são os pontos mais importantes aí do nosso gráfico, tá bom? Terceiro passo, nós marcamos esses pontos no plano cartesiano. Quando x for igual a menos 3, o y vale 0, então o ponto vai ficar aqui no menos 3. Quando x for igual a menos 2, o y vale menos 3, então meu ponto vai ficar aqui. Quando x for igual a menos 1, o y vale menos 4, é o nosso vértice, também chamado de ponto mínimo da parábola. A partir daqui ela só cresce, né? E quando x for igual a 1, y vale 0. O ponto vai ficar bem aqui. Depois disso, eu ligo os pontos. Quando eu fizer essa ligação, vocês vão perceber que o gráfico realmente tem uma parábola, tem a concavidade para cima, tá bom? Como a gente falou antes. Os dois pontos em que o gráfico toca o eixo x são as duas raízes, no caso 1 e menos 3. Aqui são as coordenadas do vértice, menos 1 e menos 4. E eu tenho mais uma informação para vocês. O ponto em que o gráfico toca o eixo y será sempre o valor de C. Olha só, o gráfico toca o eixo y no ponto menos 3, que é exatamente o valor de C. Ou quando nós substituirmos o x por 0. Vai ser o ponto em que o gráfico toca o eixo y, tá bom? Então, esses são os pontos, vamos dizer assim, mais importantes do nosso gráfico, tá? Exemplo 2. Construir o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5, sendo x um número real qualquer. Primeiro vamos determinar as coordenadas do vértice. X vértice menos b sobre 2a, menos o valor de b é 4, dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Olha só, se o a é negativo, a nossa parábola terá concavidade para baixo. Menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Menos 4 dividido por menos 2, dá 2 positivo. Achamos o nosso x-vértice.
Para determinar o y vértice, eu vou na equação e onde tem x, substituo por 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 5. Menos 2 ao quadrado dá 4, aqui fica menos 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos 4 mais 8, menos 5. Menos 4 mais 8 dá 4, positivo. 4 menos 5 dá menos 1. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola são 2 e menos 1. A partir do x-vértice, eu escolho dois valores menores que o 2, 1 e 0. E dois valores maiores que o 2, 3 e 4. E aí eu tenho os valores 0, 1, 2, 3 e 4, sendo que o 2 já está determinado porque é o vértice da nossa parábola. Pego os valores de x e substituo na função. Quando x for igual a 0, aqui, 0, 0, sobra apenas o menos 5. Então, quando x for igual a 0, y é igual a menos 5. Quando x for igual a 1, menos 1 ao quadrado continua menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 1. 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 menos 5, menos 2. Então, quando x for igual a 1, y vale menos 2. Quando x for igual a 3, menos 3 ao quadrado, ou seja, menos 9, mais 4 vezes 3, que dá 12, menos 9 mais 12 dá 3 positivo. 3 menos 5 dá menos 2. E quando x for igual a 4, menos 4 ao quadrado, que dá menos 16. 4 vezes 4 dá 16 positivo. O 16 negativo se anula com o 16 positivo, sobra menos 5. Tá bom? Então, a gente começa pelo vértice. Quando x for igual a 2, y é igual a menos 1. Aqui o ponto. Quando x for igual a 0, y é igual a menos 5. Quando x for igual a 1, y é igual a menos 2. Quando x for igual a 3, y é igual a menos 2. E quando x for igual a 4, y é igual a menos 5. Notem que, quero falar aqui 4 coisinhas para vocês importantes. Primeiro, concavidade da parábola para baixo. Segundo, as coordenadas do vértice, que são 2 e menos 1. É chamado ponto máximo da parábola, porque a partir daqui ela só decresce. Tá bom? Terceiro, o ponto em que o gráfico toca o eixo y é exatamente o valor de c na função, menos 5. E o quarto, talvez o mais importante detalhe desse gráfico é o seguinte. Observe que o gráfico não toca o eixo x. Se não toca o eixo x, significa dizer que o delta é negativo. Se vocês calcularem o discriminante, delta, dessa função, b ao quadrado menos 4ac, vocês vão achar um valor negativo. Porque quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais para essa função do segundo grau. Se não possui raízes reais, geralmente a gente costuma colocar como solução x não pertence às reais, significa que o gráfico não toca o eixo x. Tá certo? Então, uma informação aí bem importante para vocês. Se o gráfico não toca o eixo x da função quadrática, significa dizer que o discriminante é negativo. Ok, turma? Exemplo 3. Construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Já sei que a concavidade da parábola será para cima porque o a é positivo. Calculando o valor do x-vértice, menos b sobre 2a, menos o valor de b é menos 4, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Menos com menos, o 4 fica positivo, 2 vezes 1 dá 2.
4 dividido por 2 dá 2. Para achar o y vértice, eu substituo x na função por 2. Então, 2 ao quadrado que dá 4, menos 4 vezes 2 que dá 8. 4 menos 8 dá menos 4, e menos 4 mais 4 dá 0. Então, o y vértice da função vale 0. No segundo passo, eu escolho dois valores menores do que o 2, nesse caso 1 e o 0, e dois valores maiores do que o 2, que é o x-vértice, 3 e 4. Quando eu construir o gráfico e substituir todos os valores de x na função, eu vou encontrar isso aqui, turma. 0 e 4, 1 e 1, 2 e 0, 3 e 1, 4 e 4. Primeiro eu substituo os pontos do vértice, que no caso são 2 e 0. O ponto vai ficar aqui. Depois, 1 e 1, 3 e 1, 4 e 4. Traçamos aqui, ligamos os pontos. Observem, de novo, parábola com a concavidade para cima. O ponto do vértice é 2 e 0. A parábola toca no eixo y exatamente no valor de c, que é 4 positivo. E o grande detalhe, se vocês observarem, a parábola toca em apenas um ponto do eixo x. Isso significa dizer, pessoal, que o discriminante delta dessa função é 0. Porque quando delta é 0, nós temos apenas uma raiz ou duas raízes iguais, que torna apenas uma, né? Então, detalhe é que essa raiz coincide com o vértice da parábola. Nesse caso, coincide com o ponto de mínimo da parábola, tá bom? Então, se o gráfico toca em apenas um ponto do eixo x, significa dizer que o discriminante é nulo. Tá ok? E é isso. Deixo aqui para vocês na aula de hoje um grande abraço. Dê uma olhadinha na nossa agenda, verifiquem a atividade, façam a atividade e me retornem. Tá bom, turma? Pela nossa plataforma. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.